cremos a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra margem. Amém. Vamos ver esses dois versículos. E eu gostaria que você abrisse seu coração. E a palavra, ela é importante para todos nós, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus, através dessa palavra, vai instruir a sua vida. Amém? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem entre vossos irmãos no mundo. Amém? Fecha sua Bíblia agora, fecha seus olhos, e eu queria que você abrisse seu coração para esta palavra nesta noite. Nós estamos em uma guerra constante, portanto precisamos ouvir a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, como é bom, como é agradável estarmos aqui nesta noite, como é bom sentirmos a maravilhosa presença do Senhor neste culto, Senhor. Como é bom reunir neste lugar com os meus irmãos e irmãs. Pai, a Tua palavra há de ser exposta, há de ser ministrada ao coração da Tua igreja. E te peço, Espírito Santo, que o Senhor use esta palavra, use a minha vida como canal, como instrumento nesta noite, a fim de que o Senhor fale ao coração de cada um neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministre ao nosso coração, Senhor. Assim te damos a honra, a glória, o louvor e toda exaltação, por meio do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, no versículo 12, ele nos fala acerca da natureza da nossa luta. Ele vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. E o apóstolo Pedro também nesta palavra, ele nos descreve acerca da pessoa do nosso inimigo. Ele vai dizer que Satanás, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando oportunidade para nos tragar. Palavra, na minha tradução, diz simplesmente devorar, meus irmãos e irmãs. Já diz também o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, ele nos instrui nesta palavra, dizendo que nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas sutilezas, artimanhas, arquitetações contra as nossas vidas. Alguém diz que a melhor forma de você combater, vencer o inimigo, é você procurar conhecer as estratégias desse inimigo. É você procurar conhecer quais são as ações, os meios que este inimigo usa ou utiliza contra a nossa vida. Às vezes, muitos de nós estamos sofrendo, nós estamos até perecendo por falta de simplesmente procurar conhecer as estratégias do inimigo de nossas almas. O nosso inimigo não é carne e nem sangue, ele não é feito de carne e ele não é feito de sangue. O nosso inimigo, ele é um ser espiritual, meu irmão, minha irmã.
Sendo assim, eu preciso me municiar para que eu possa combater este inimigo, que pela qual Pedro diz que ele não se encontra afastado, longe de nós, meus irmãos. Pedro vai dizer que este inimigo, ele está ao nosso derredor, e diz que ele procura o que? Oportunidade, irmãos e irmãs, para nos tragar, para nos devorar. E eu vejo que há muitas pessoas que são presas fáceis na mão desse inimigo, porque simplesmente ignora a sua sutileza, os ardis, as artimanhas. Nesta noite eu quero falar a você acerca de 7 estratégias que o diabo usa contra a sua vida, meu irmão, contra a sua vida, minha irmã, simplesmente para te levar ao fracasso, a derrotas espirituais na sua vida. Então vamos lá para a primeira estratégia que o inimigo usa contra a sua vida. Primeira estratégia que Satanás usa, irmãos, contra nós é simplesmente nos afastar da oração, meus irmãos e irmãs. Veja que o diabo, ele é tão sorrateiro que ele tenta 24 horas contra a sua vida, igreja. E o objetivo dele é te afastar da oração, porque ele sabe, irmãos e irmãs, que é através da oração que nós mantemos relacionamento, comunhão com Deus. E se não há oração nas nossas vidas, você vai ficar sujeito às tentações, às sutilezas do inimigo. É através da oração, igreja, olha para cá, que você recebe força para a sua vida. É através da oração que você recebe a graça de Deus sobre a sua vida. É através da oração que você mantém comunhão com o Senhor. Então este ser que é sabedor dessas coisas, ele intenta contra as nossas vidas com o objetivo de te afastar da comunhão com Deus, da oração, meus irmãos e irmãs. Veja o que Tiago diz na sua palavra no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e o diabo, ele fugirá de vós. Mas há pessoas que fazem ao contrário disso. Há pessoas que se sujeitam a Deus e resistem a Deus através da oração, irmãos e irmãs. Veja que essa palavra não é para nós nessa noite, porque se tem uma forma de me sujeitar a Deus é através da oração. Então, se ele atinge em cheio esse objetivo de te afastar da oração, você pode ter certeza que você não suportará os embates desse vil tentador, que é o inimigo de nossas almas, igreja do Senhor. A única forma de resistir ao diabo é buscando a Deus em oração, igreja. Então Satanás, ele vai fazer de tudo para te afastar dos momentos a sós com Deus. Escreva isso, porque ele sabe que se você não ora, você estará fraco, você não estará nutrido espiritualmente. Mas vamos para a segunda estratégia que o inimigo usa contra a sua vida. A segunda estratégia que o diabo usa contra as nossas vidas é simplesmente, olha para cá, te afastar da meditação da palavra de Deus. Me responde, quantas páginas da Bíblia você leu essa semana? Quantos versículos da Bíblia você leu durante o dia de hoje? Veja que ele investe pesado, irmãos, contra o conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que
o meu povo perece por falta de conhecimento, irmãos. E veja bem que este é um dos objetivos do diabo, te afastar da leitura assídua da palavra de Deus. Você já reparou que os cultos de oração e da palavra, o estudo, são os cultos menos frequentados nas igrejas nos dias de hoje? Veja se o inimigo, irmãos, não tem acertado em cheio, te afastar da meditação, do seu momento devocional, da leitura da palavra de Deus, irmãos. Há pessoas que têm sido presa fácil do inimigo por falta de conhecimento da Bíblia. O que é que nos liberta, irmãos? O que é que nos põe em liberdade? A verdade da palavra de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a verdade é libertadora, o diabo vai fazer de tudo para trancafiar, amarrar a sua vida, meu irmão. Reverendo Augusto Nicodemos diz que se você deseja ir num culto de libertação, você precisa ir num culto onde há o estudo da palavra de Deus. Porque é a palavra, igreja, que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que nos leva a ter o pleno conhecimento das verdades de Deus. Então, se o meu povo rejeita o conhecimento, irmãos, o inimigo, ele está aplaudindo essa atitude da sua parte. Domingo passado eu falei daquela irmã que esqueceu o óculos, sumiu o óculos, lembra disso? Durante um ano ela procurando, irmãos, o óculos. Depois de um ano procurando, cadê meu óculos? Ela deu vontade de ler a Bíblia dela, e quando ela abre a Bíblia, está lá os óculos dela, irmãos. E às vezes nós agimos assim, irmãos. Veja que para Josué ter sucesso na sua vida, Deus instruiu, dizendo: Josué, medita na palavra dia e de noite. Pergunto para vocês, como foi que Jesus venceu Satanás durante a tentação no deserto? Através da palavra. E o que Paulo vai dizer acerca da palavra? Ele vai dizer que a palavra de Deus é como espada, meus irmãos e irmãs. Então, se você não faz uso, se você não lê a palavra de Deus, irmãos, vai faltar conhecimento de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância bíblica mata, irmãos. E hoje nós estamos vivendo essa era em que falta conhecimento de Deus, igreja. Falta conhecimento da palavra de Deus nas igrejas. As pessoas não têm parado mais para meditar, meu irmão, meditar na palavra de Deus. E nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas há uma terceira estratégia que o diabo usa para te enfraquecer, meu irmão, minha irmã, e eu vou falar aqui. Além de te afastar da oração, da palavra, o diabo, ele tenta te afastar da adoração, irmãos e irmãs. Adoração, já viu aquele ditado que quem canta, os males se espanta. E isso serve, irmãos, também para a nossa vida espiritual. Quanto tempo que você se pega, irmãos, adorando a Deus? Você já reparou que ultimamente nós temos resmungado mais e adorado menos? Você já reparou que ultimamente você reclama mais do que agradece? Você reparou que você tem murmurado mais do que murmurava outrora? Veja, irmãos, que essa é uma estratégia certeira do diabo, nos afastar da adoração. Porque ele sabe que quando nós temos um coração grato, um coração que adora o Senhor, nós estamos atraindo a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar. E o diabo foge, meus irmãos e irmãs.
mas se emprestamos os nossos lábios ao murmúrio, aos reclame. Alguém diz que a murmuração é um louvor a Satanás. Será que às vezes não damos brecha ao inimigo simplesmente por atos de murmurações nas nossas vidas? Qual foi a postura de Paulo e Silas lá naquela prisão? Não murmuraram, oraram, adoraram a Deus, mesmo em situação adversa. Qual foi a postura de Jó, irmão, sendo submetido a toda aquela dura, ardente provação? Foi adoração a Deus, que sabia bem que a murmuração é um prato cheio na mão do inimigo. Igreja, entenda isso. É momento, amados irmãos e irmãs, de começarmos a passarmos mais tempo em adoração e gratidão ao Senhor, adorar a Deus. E a Bíblia Sagrada é tão gloriosa, irmãos, que ela nos instrui até naquilo que nós devemos pensar, até aquilo que deve ocupar a nossa cachola. Ele diz que nós devemos pensar em virtudes, ações e outras coisas mais. E se não há nada que ocupe a sua mente com adoração, com louvor a Deus, irmãos. Porque o louvor, irmão, de certa forma afugenta esse inimigo de nossas almas. Satanás, ele ficava à espreita de Jó. Ele vai murmurar agora, ele vai resmungar, vai colocar Deus contra a parede, mas não foi isso. Então uma arma que Satanás usa, irmãos, entenda bem a isso, é te afastar da adoração. Quarta estratégia que o diabo usa contra a sua vida, irmão e irmã. Isso aqui também. Tenho certeza que você se deixou levar por essa quarta estratégia desse vil tentador. Sabe o que é? Pecados ocultos, irmãos. Pecados secretos. Sentimentos que nós nutrimos aqui, que nem a esposa, o esposo sabe. Pecados ocultos. Deixa eu perguntar aqui, quem tem pecado oculto aqui? Quem tem pecado secreto aqui? Alguns levantaram a mão pela coragem. Louvado seja Deus por sua vida. Mas viu, irmãos, como é difícil nós assumirmos. É por isso que chama pecados ocultos. É por isso que chama pecados secretos. Está aqui, irmãos, nós nutrimos, nós alimentamos. São amigos nossos, diário, anda cotidianamente conosco. Não sabe que esses pecados ocultos, irmãos, é um prato cheio na mão do inimigo. Às vezes é alguém que você mantém contato pela sua rede social. Talvez são sites indecentes que você anda vendo às vezes, irmãos e irmãs. É o pecado às vezes da masturbação, pornografias. E às vezes está aqui, irmãos, não está distante. E às vezes nós não avançamos espiritualmente porque nós estamos apegados a essas coisas. E isso passa a ser um prato cheio na mão do diabo. Pecado de estimação, pecado nutrido. Isso, irmãos, entenda bem, é uma brecha que às vezes nós abrimos para o nosso inimigo. Pecados esses que nutrem as nossas forças, arranca a nossa energia espiritual. Subtrai, irmãos, nos deixa raquítico espiritualmente. E o diabo está ali, irmãos, e nós mantemos em secreto. Não há confissão da nossa parte. Salmo 32, versículo 3 até o 5, nós encontramos Davi tendo pecados ocultos, pecados secretos. Interessante é notar, irmãos, que ele diz que quando eu me calei, os meus ossos se envelheceram pelo bramido das minhas dores. Porque o pecado, irmãos, tem essa capacidade de nos enfraquecer espiritualmente, de nos aprisionar, igreja. É necessário que haja confissão. É necessário que bloqueamos algumas pessoas das nossas redes sociais,
ou contatos, às vezes até irmãos. Em quinto, uma outra estratégia que o diabo usa contra nós, irmãos, filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esse com certeza você caiu. Te acertou em cheio, irmão, te acertou em cheio, irmã. A estratégia da distração. Alguém disse que Satanás, ele é o maior promotor de distrações nos dias de hoje. Quantas das vezes você tentou fazer algo, meu irmão, chegou a notificação, você parou para ver aquela notificação, mas quando você se assusta, meu Deus, passou meia hora e você não realizou aquela missão, aquela tarefa. A distração, nós sabemos, é algo que mata, provoca acidentes, irmãos. É um descuido, é um piscar de olho, é um cochilo, igreja. Cemitério, há centenas de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por causa da distração. E o diabo, ele é o grande ilusionista, irmãos. É por isso que ele tem a capacidade de transfigurar em anjo de luz. Porque o objetivo dele é te manter distraído nesta terra, distraído com as coisas deste mundo, sem ter a percepção do que está acontecendo ao seu derredor. Olha para você ver a situação. Nós, irmãos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos numa guerra constante. E enquanto você estiver habitando neste tabernáculo terreno, você se deparará com esta guerra, não cessará, meus irmãos e irmãs. Sendo assim, eu preciso estar atento e não me deixar levar pelas distrações sutis do inimigo. Ai, irmãos, quantas pessoas distraídas, até mesmo aqui dentro da igreja. Distraído. A cabeça, o corpo está aqui, irmãos, mas a mente está vagando no universo, está pensando coisas. E veja que é a ação sorrateira do inimigo levar-nos a viver desta forma. Como Satanás tem usado as distrações como uma grande pedra de tropeço para a igreja hoje. Se tem uma coisa que Satanás sabe bem, é te distrair, meu irmão. Vai te distraindo, te distrai nas coisas, se perde, e naquilo que às vezes nós precisamos manter atenado, irmãos, ligado. A nossa mente vagueia, passa despercebida das coisas primordiais para a nossa vida. Então a distração também é uma estratégia sorrateira deste vil tentador que é o diabo. Mas há uma sexta estratégia. Eu falei 7, irmãos. E a 7 estratégia é simplesmente nos conduzir ao engano. Como é que Jesus descreve Satanás, irmãos? João 8, capítulo 44. Ele diz que o diabo, ele é o pai. Ele é o pai da mentira. Significa que ele é o pai do engano. E há pessoas que estão sendo enganadas, ludibriadas pelo inimigo, irmãos. O engano, a cegueira. E não é isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer que o Deus deste século, que é Satanás, o D com um D minúsculo, ele vai dizer que este ser, ele é tão sagaz e tão sutil que ele tem a capacidade de cegar o entendimento das pessoas, meus irmãos e irmãs, de manterem as pessoas enganadas. Não foi assim que ele induziu Adão e Eva lá no Éden, foi pelo engano.
foi distorcendo a verdade de Deus, foi escondendo a verdade de Eva, meus irmãos e irmãs. E ele faz bem assim, porque ele é o pai da mentira, é o pai do engano, do engodo. Então cuidar, igreja do Senhor, atente para esta palavra nesta noite. E em sétimo, irmãos, nós voltamos para a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ele vai dizer o seguinte: que há uma sétima estratégia que o diabo usa contra as nossas vidas, é fazer com que as pessoas ignorem os seus ardis, é fazer com que você ignore as suas ações. Há crente que não acredita neste ser. Uma coisa, meu irmão, é acreditar, outra coisa é supervalorizar. Não é meu objetivo aqui como pastor supervalorizar as ações de Satanás. Você já viu aquelas pessoas que são bitoladas, que tudo é o diabo? Vê o diabo na sogra, vê o diabo no sogro, vê o diabo no filho, na filha, vê o diabo na chuva, vê o diabo na pedra, vê o diabo na comida, vê o diabo em tudo. Não é nosso objetivo, irmãos. Mas veja que uma das ações sorrateiras do diabo, entenda isso, é fazer com que você ignore os seus ardis, a sua sutileza. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós caímos nas suas armadilhas, nas suas arapucas. Então, se há algo que nós não podemos fazer, entenda bem, jovens, é ignorar as ações sorrateiras do diabo contra a nossa vida. Olha aqui que Provérbios capítulo 23 diz, que o avisado ele vê o mal, o avisado, isso é o prudente na palavra, que busca entendimento. Ele vê o mal e ele passa de largo, até esconde daquela situação. Mas a pessoa simples, ela passa perto e acaba sofrendo as consequências. Algo que nós não devemos fazer, igreja, é ignorar. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarce de anjo da luz. Satanás, o diabo, não é esse capeta que as pessoas pintam e desenham. Esse ser todo vermelho, com a capa preta, com chapéu e com chifre, com os dentes afiados, com rabo, pontiagudo e com a lança, o tridente nas mãos. Satanás, na Bíblia, irmãos, ele não é descrito desta forma. Isso é feito pelo imaginário do homem. A Bíblia sempre descreve Satanás como um ser cheio de sagacidade, esperteza, sutileza. Lá no Éden, como ele é descrito? Como uma serpente. Já viu como a serpente é sagaz e é astuta, meus irmãos e irmãs? Jesus descreve ele como ladrão. Pedro descreve ele como leão que ruge ao nosso derredor. O apóstolo João descreve ele como um dragão, irmão. Já viu um dragão? Dragão, ele cospe fogo. Dragão, ele tem aquelas asas enormes, tem aquela cauda, isso denota agilidade. Quando a Bíblia está descrevendo este ser desta forma, simplesmente está querendo nos ensinar acerca da sagacidade, da sutileza desse ser, da esperteza desse ser contra as nossas vidas. E aí, se não unirmos, irmãos, por isso que esta é uma palavra de alerta para você que aqui está nessa noite. Porque Paulo também diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, meus irmãos e irmãs. Então atendemos bem para essas recomendações de Deus ao nosso coração nesta noite. A necessidade, irmãos, que nós voltemos a Deus em oração. E eu encerro essa palavra nessa noite, te explicando como fazer então para vencer este ser. Se eu já sei que agora ele é real,
que ele nem está tão distante assim, que ele é de fato esse bicho de 7 cabeças, porque a Bíblia descreve assim. Que fazer para vencer? E eu vou te dar aqui 5 conselhos na palavra, para que você seja um vencedor a partir de hoje, meu irmão. Quantos querem essa palavra aqui? Se você quer, eu gosto de barulho no culto, você pode aplaudir bem forte nessa noite. Aleluia. Vamos lá, primeiro, irmãos, é necessário sujeição total a Deus. O que é sujeição? Senão uma entrega sem reservas ao Senhor, meu irmão. Deixa eu te perguntar aqui, você já fez isso? Você já entregou a sua vida na totalidade para Jesus? Sujeição total, sem reserva, não é você dar uma parte da sua vida para Deus e outra você dizer: não, Deus, aqui o Senhor não mexe, aqui o Senhor não entra. A nossa vida, irmãos, tem que ser entregue, corpo, alma e espírito, totalidade a Deus. Porque somente quando há uma entrega, irmãos, quando há uma sujeição total, irmã, aí sim você consegue vencer. Segunda atitude para vencer, XC: resistência. Você pode dizer aí: resista. Não, vamos melhorar isso. Diga: resista. Agora diga: eu preciso resistir. O que é resistência, irmãos? A palavra resistência significa força opondo contra outra força. Não há como você resistir à força do inimigo se primeiramente não há uma sujeição total a Deus. Uma entrega total, jovem. Uma entrega total, irmã, sem reserva. Sem essa entrega, você, meu irmão, não criará resistência contra o vil tentador. Terceiro, como se vence? Pela palavra. Palavra, irmãos. Por isso que é necessário nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso que é necessário meditarmos naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela é comparada com uma espada, ela é uma arma de combate, de ataque. E se você está bem municiado com a palavra, meu irmão, o diabo não intentará alguma coisa contra alguém que está embasado na palavra. Palavra, meu irmão. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Olha para cá, aqui. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Pela palavra que nós vencemos. É pela palavra que nós venceremos, irmãos. Palavra de Deus. Quarto, todos nós sabemos, revista de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, irmãos. Efésios capítulo 6, de 12 até embaixo. A armadura de Deus. Bem armados, bem equipados, da planta do pé até a cabeça, desde a sandália do evangelho, irmãos, até o capacete da salvação, o escudo da fé, espada do Espírito. Aí sim, irmãos, nós venceremos este vil tentador.
aí sim, igreja, nós não seremos presa fácil na mão do diabo. E eu encerro com um texto que nós vemos lá no início. Alguém disse: pastor, o senhor tem que ministrar o estudo da terça-feira no domingo. Estou fazendo aqui para quem vem na terça-feira, viu? 1 Pedro, o texto que nós vemos, Pedro diz duas coisas, irmãos: sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade e vigilância. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é estar acordado. Tem irmã Crislane aqui que trabalha nesta área de socorrer as pessoas. Eu creio que tem outros irmãos aqui, irmão Marcos Martins. Logo que acontece um acidente, irmãos, qual é a preocupação de um socorrista quando chega no local do acidente? Olhar para a situação da vítima, e ele olha se a pessoa está sóbria. Qual é o seu nome? Você mora onde? Quantos anos você tem? E às vezes, acaso do socorrista ali lutar para manter aquela pessoa acordada. Espiritualmente falando, irmãos, Pedro está dizendo que nós precisamos estar acordados neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos dar o luxo de cochilar, meu irmão, porque é um cochilo e o diabo passa a rasteira. Então Pedro está dizendo: sede sóbrio, isso é mantém acordado. Isso eu estou falando espiritualmente, meus irmãos e irmãs. Acordados. Não se deixe levar pela sutileza do inimigo de conduzir ao sono, à sonolência espiritual. Há muitas pessoas dormindo, irmãos, espiritualmente falando. Há muitas pessoas que se dão o cochilo. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado, jovem. Se ele é esse ser como leão que está rugindo, procurando a oportunidade, é necessário sermos sóbrios, sóbrios, sóbrios. Bastou isso para Pedro se deixar levar. Jesus, ele reúne aos seus discípulos e diz: olha, eis que eu vou para Jerusalém, e em Jerusalém eu serei rejeitado, cuspirão na minha face, blasfemarão o bom nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, irmãos, por falta de sobriedade, ele chama Jesus à parte e diz: mestre, vem cá, não te faço uma coisa dessa. Para que ir a Jerusalém? Ali, irmãos, Jesus naquele ato teve discernimento que não era o Espírito Santo que usava a boca de Pedro, mas Satanás, irmãos. Um apóstolo que estava ali há 3 anos andando diariamente com Jesus se deixou levar, irmãos. Jesus então repreende Satanás, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, senão as coisas dos homens. Foi por falta de vigilância que o próprio Pedro negou a Cristo por 3 vezes, irmãos. E o segundo, e eu encerro aqui, Pedro diz, e o próprio Pedro, irmãos, interessante a palavra de Deus. E quem disse essas palavras iniciais aqui na introdução do sermão é simplesmente o apóstolo Pedro, irmão.